Bom dia, boa tarde, boa noite, camaradas. Meu nome é João. Esse é um vídeo do Marxismo Bárbaro e eu estou gravando um segundo vídeo dessa nova temporada de vídeos, que é a crise e a China. Por que a China não parece ter entrado em crise nas últimas décadas, desde que restaurou o capitalismo? Eu já deixo uma posição clara. Para mim, o capitalismo existe na China, existe assim de forma especial, com força extra. Não é só que a China é capitalista, a China é super capitalista em vários aspectos. Por exemplo, uma exploração extra da força de trabalho que existe lá. Lógico, surgiu classe média, que é normal que o capitalismo se desenvolve, mas eu não vou entrar exatamente no tema da crise da fala da China ser capitalista. Eu já estou tratando ela como sim, e aí eu não sei se o canal já tem vídeo, tem muito vídeo nesse canal, explicando que a China é capitalista, mas deve ter. Mas o que eu quero desenvolver é por que existe no capitalismo, existe em regra, vamos dizer, de mais ou menos de 10 em 10 anos, é decenal, mais ou menos de 10 em 10 anos, uma crise de superprodução de capitais e de mercadorias. A capital demais, ou seja, a indústria demais, a produção demais, e aí os preços não compensam, a economia quebra. Esse é o resumo. Às vezes essa crise começa como crise financeira, mas ele aparece de forma errada como crise financeira. Mas por que a China não entrou em crise ainda? Se entrar, vai ser um estouro no mundo inteiro. O primeiro sinal da crise é que a matéria-prima fica mais cara. Tá? Então você tem a indústria que produz para consumo, produz o celular, produz um livro, e uma indústria que produz matéria-prima para as outras indústrias. Quando tem empresa demais, a economia aquecida demais, a matéria-prima fica mais cara. Porque, por exemplo, a Vale do Rio Doce, ela não consegue produzir uma mina do zero fácil. Exige bilhões de dólares, exige máquinas, funcionários treinados. Então não é fácil para o setor de matéria-prima produzir mais matéria-prima, tá? Porque ela exige muito para produzir, abrir um novo poço de petróleo, uma nova plataforma para produzir petróleo não é fácil, não é simples. Tem que descobrir uma nova mina na floresta, não é fácil. Então o que costuma acontecer é que a economia aquece, demanda-se mais matéria-prima, mas o setor da economia que produz matéria-prima não consegue suprir tanto essa demanda. Então ela aumenta o preço aumenta da matéria-prima. Isso tira do lucro da indústria de ponta. O que faz a China? A indústria mineral de matéria-prima na China é estatal. Então ela faz com que a matéria-prima chega para a indústria na China de forma barata, porque eles botam um lucro muito baixo, já que a estatal não precisa ter grande lucro. Então, para estimular a economia, a China combate esse fator da crise econômica, que é a matéria-prima cara. Então, eles forçam com que a matéria-prima seja barata, tendo uma taxa de lucro muito baixa. Assim, a matéria-prima continua barata e se combate a crise. Entende? Se for necessário, a China deixa de exportar sua matéria-prima para outros países para atender o mercado externo. O Estado faz isso, para atender o mercado interno. E assim, a indústria privada depende um pouco de ficar na China, da indústria pública da China, tá? Então, a produção de matéria-prima estatal garante matéria-prima barato, mesmo quando a demanda é alta. Porque garante o abastecimento, mesmo não exportando a matéria-prima, deixa de exportar para atender o mercado interno e vende muito barato a matéria-prima, muito barato para que a indústria privada lucre mais. Então, isso é possível porque é o sistema estatal. A segunda questão é que quando a economia está aquecida demais, a questão 1 foi a matéria-prima, aumenta o preço. A questão é quando a economia está aquecida demais, demanda-se mais dinheiro. Demanda-se mais dinheiro, então os juros aumentam, porque a oferta de dinheiro não aumenta de acordo com a demanda. Então, o empréstimo fica mais caro. Então, pelo segundo motivo, o industrial, o burguês ou a empresa perde lucro, que é a sua dívida, ela tem que pagar uma dívida com juros maior. Então, tira mais uma vez do lucro do industrial, daquele que produz a indústria de ponta. Aquela indústria de ponta não, a indústria de consumo, né? Produz computadores, livros, celulares, violão e tudo mais. Então, o que faz a China? O sistema financeiro bancário lá é estatal. Então, ele garante juros baixos,
mesmo com a economia aquecida, garante impressão de moeda, se for necessário, para ter uma oferta de moeda maior, e ele faz um direcionamento de investimento. Então, ali os juros é maior, mas aqui onde eu quero que a indústria cresça, os juros é menor. Tá? E aí ela garante para certos setores da economia um juros baixos, mesmo com a economia aquecida, mesmo com a demanda por dinheiro aumentando. Tá? Segundo elemento que combate a crise cíclica. Terceiro elemento que combate a crise cíclica é é o seguinte: quando a economia está aquecida, surgem muitos concorrentes. Então você começa a criar empresas concorrentes porque a economia está aquecida. Então, um exemplo simples: existe 30 lojas na cidade, mas todo mundo está comprando muito porque está todo mundo empregado, a economia está aquecida. Então abre mais 10, fica 40 lojas na cidade. Então essas 40 lojas divide o lucro que era só de 30 lojas. Então o lucro baixa porque ao invés de 30 lojas tem 40. Então o lucro tem que ser repartido. Mas, então, pelo terceiro fator, o lucro cai. A gente viu o preço da matéria-prima, o preço do dinheiro e agora a concorrência maior quando a economia está aquecida, porque o lucro é repartido. Tanto que é muito comum os capitalistas não quererem a economia aquecida, eles querem a quebra da economia para falir os concorrentes menores, que estão disputando no aquecimento da economia. O que acontece? A China garante grandes monopólios, tá? Grandes monopólios. Então, se a China decide que vai produzir 1 bilhão de calças jeans por ano, ela vai abastecer o mercado mundial com 1 bilhão de calças jeans com lucro baixíssimo, tipo $1 de lucro por calça, um lucro baixíssimo. Eu estou pegando o exemplo do Ciro Gomes aqui, que foi o que me lembrou agora. Então a China, para evitar esse lucro repartido por concorrência, garante grandes monopólios. Não é que não existe a concorrência, mas é concorrência entre poucos, tá? Concorrência entre poucos. Então a China, quando vai abrir uma empresa, ela quer garantir um monopólio daquele produto. Nem que seja um monopólio relativo, não absoluto. Então ela quer grandes empresas com maquinaria moderna que produz em grande escala, em grande quantidade, garantindo o monopólio. Então, por mais um efeito, a China evita a crise cíclica até agora, garantindo monopólios. Monopólios é muito difícil ter crise onde há monopólios, tá? Então, grandes monopólios com grande escala. Aqui dá para ver, por exemplo, que a China pode não entrar em crise porque ela garante monopólios, mas ela exporta a crise para outros países. Então, os países que não conseguem concorrer com a China começam a entrar em decadência industrial, entram em crise, tá? E aí a calça produzida na China chega no Ceará mais barato do que a calça produzida no próprio Ceará. Então existe uma certa superprodução que o Ceará não vai aguentar, vai quebrar a indústria de calças do Ceará, do Brasil no caso. Por quê? Porque tem uma superprodução que a China está ganhando vantagem com seus monopólios, com sua escala de produção. Então, se a gente produz aqui com todas as vantagens, e ainda é mais caro do que o produto chinês, a gente sai perdendo, tá? E a China exporta a crise, isso é importante. Quando a China deixa de exportar matéria-prima para atender o mercado, para atender a indústria que está no seu país, ela exporta a crise, porque vai ficar mais caro o produto para outros países e as empresas tendem a falir. Entende? A China, não é que não existe crise a partir da China, a China está exportando a crise. Outro aspecto eu vou pular, é o mercado consumidor. Bom, a China tem garantido o mercado com a revolução recente do transporte, das comunicações. A indústria do mundo pode estar na China e exportar só as mercadorias. Então a China tem um mundo como um mercado consumidor potencial, mas ela também tem um processo em que os camponeses chineses, que é 1 bilhão e 400 bilhões de habitantes, eles são um mercado consumidor potencial. Então a China tem um mercado consumidor potencial e real enorme, tá? E tende a crescer, ele toma medidas para esse mercado consumidor crescer. Então a falta de demanda, um excesso de oferta de mercadorias com baixa demanda, ou seja, a demanda pode até crescer no capitalismo, mas a oferta cresce mais do que a demanda, então gera crise, porque os preços caem. E acontece isso durante a crise. No início da crise, assim, logo antes da crise acontecer, a oferta cresce e a demanda cresce também, mas a demanda cresce menos do que a oferta. As pessoas consomem mais, mas ainda sobram mercadorias.
O que a China garante? Garante uma forma de indústria, que é essa indústria de alta escala, esse monopólio que abastece o mercado mundial, concorre bem no mercado mundial, ganha concorrência mundial, garante o mercado consumidor. Fora o mercado consumidor interno também, que cresce muito, tanto real quanto potencial. Tá? Essa é a vantagem da China. Outra questão que é um problema para a China é a população. Quando falta, tem um problema que é o seguinte, de 10 em 10 anos, a população não cresce tão rápido quanto a economia. Então a economia cresce mais do que a população cresce. Então o que significa? Que chega um momento que começa a faltar força de trabalho quando a economia está muito aquecida, começa a faltar trabalhadores. E aí a indústria, para manter os trabalhadores, começa a pagar salários maiores. E aí uma parte do que seria lucro se transforma em salário para manter os trabalhadores. Então começa a ter greve, que os trabalhadores ficam confiantes, fica aquele papo assim, só não se emprega quem não quer. Então ele faz uma greve, se for demitido tudo bem, vai para outra indústria, vai para outra empresa. Então começa a ter uma onda de aumentos salariais. O custo unitário do trabalho aumenta, porque o desemprego está baixo. Há uma procura por emprego, por trabalhadores maior do que a oferta. Então os salários começam a crescer e tira do lucro. É óbvio que a China evita isso. A China ela garante mecanismos de controle populacional do exército do estado de reserva que garante uma abundância muito grande de trabalhadores, real e potencial. Então a China tem conseguido evitar com que falte trabalhadores. Ela consegue fazer com que sobre. Então ela tem mecanismos de controle. Algumas pessoas não têm direito de morar na cidade. Então a China não tem favela por causa disso, porque eles impedem que as pessoas se mudem para a cidade. Então a pessoa fica nesse problema. Então ela vai ilegalmente para a China e é obrigada a morar na fábrica, no galpão da fábrica. Tá? E ela não tem direito a nada, saúde, plano de saúde, nada. Ela vive ali sem direitos porque não é cidadão da cidade. Há um isolamento, há um cordão de isolamento da cidade em relação ao campo. Aí, nesse caso não tem favela, mas tem uma coisa ruim também, que é esse controle populacional que garante uma oferta muito grande de força de trabalho e logo uma oferta de força de trabalho barata. Tá? E um motivo a mais é que a China é uma ditadura. Tá? Um parêntese, a China é uma ditadura, mas não é uma bagunça. Tá? Ele já erra nisso, ele diz, não, na China nunca se elegeria o Bolsonaro. Não faz diferença. É uma ditadura organizada, centralizada, que tem objetivos muito claros, que tem uma seleção de controle muito bom, mas é uma ditadura. Ponto final. É uma ditadura e como ditadura ela garante um controle do movimento operário e popular na China. Então a repressão é muito grande. Ele tenta tanto comprar quanto reprimir o movimento operário, então você não tem um movimento operário e popular urbano muito forte, o que é bom para as empresas, tá? Para elas lucrarem mais e não tem um aumento de salário tão grande, tá? Inclusive o salário está estagnado há 4 anos na China. Então esses elementos, gente, ó, matéria-prima barata, dinheiro barato que ela consegue garantir, monopólio, o mercado consumidor real e potencial na China e no mundo e controle da população, ou seja, fazer com que durante muito tempo, isso se esgota, é claro, mas durante muito ele consegue garantir uma grande oferta de força de trabalho barata. Esses elementos, que são elementos da crise, a China tem conseguido evitar nos últimos 40 anos. A China tem conseguido evitar. Com isso, ela joga a crise para a Europa, joga a crise para o Brasil, joga a crise para a América Latina, joga a crise para o Japão, mas ela mesma não tem crise, ela exporta a crise, ela não exporta só mercadorias e capital. Tá? A China, inclusive, é o maior exportador de capital do mundo, que faz dela um país imperialista, um dos elementos que faz dela um país imperialista. Então ela não exporta só capital e mercadoria, ela exporta também a crise. Então os outros países estão em decadência porque a China consegue mediar a sua decadência. Agora, isso é um adiamento da crise, isso não é o fim da crise. Tá? Isso quer dizer que a China vai ter que explodir, não tem outra saída, e isso vai levar o mundo junto. E a gente vai ter que saber lutar. Para isso a gente tem que saber que a China é um país imperialista, capitalista e tudo mais. Por quê? Porque se a China for socialista, vamos supor que tem uma guerra mundial. Se a China for socialista, a gente vai ter que defender a China e boicotar o lado dos Estados Unidos. Mas se a China for um imperialismo em ascensão, que é a tese que eu defendo, como um país capitalista, então a gente vai ter que defender o boicote da guerra mundial.
Então a gente vai ter que transformar a guerra mundial capitalista em uma guerra revolucionária dos trabalhadores contra os ricos. Isso passa pelo boicote à guerra. E a posição que eu defendo, veja, uma posição abstrata, a China é socialista ou é capitalista, é imperialista ou não, tem consequências políticas muito sérias. Se tiver uma guerra mundial, que é uma possibilidade, a gente vai defender a China, porque se ela for socialista, a gente tem que defender a China. Ou a gente vai ter que defender o fim da guerra, o boicote da guerra e uma revolta dos trabalhadores contra os ricos dos seus países e contra a guerra. E assim tentar implementar o socialismo no mundo. Então, essa é a posição e é isso. O vídeo ficou longo, mas acho que ficou bem útil, tá? E você entende que é uma crise geral, normalmente em Marx. No vídeo anterior eu mostrei um exemplo de crise em Schumpeter, que é um não marxista, mas é muito útil para entender certos aspectos do capitalismo. E aí essa questão da por que a crise não entrou a crise não entrou na China até agora, ou seja, ela exportou a crise com esses mecanismos anticíclicos, tá? Isso para um estado que tem uma ferramenta muito grande, né? O estado da China foi com elementos socialistas e isso, com a restauração do capitalismo, ela tinha um material estatal que permitiu ela tomar essas medidas, tá bom? É isso, até o próximo vídeo e a gente se vê.